A palavra hoje para a nossa meditação, para o nosso elevo espiritual, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4. Essa palavra nos diz assim, olha: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. E eu quero aqui só chamar a atenção da igreja dessa palavra dispersos. Por que a Bíblia diz dispersos? A Bíblia diz dispersos porque foram jogados por aí, pela perseguição dos judeus após a crucifixão de Jesus, pela perseguição do próprio exército romano. E esses dispersos eram os discípulos, os que andavam com Jesus e os que eram discípulos porque seguiam Jesus, mesmo que não como os mais próximos, mas seguiam. Agora Jesus tinha sido elevado aos céus pelo Pai, e esses discípulos, em meio às ameaças, em meio às tristezas, em meio às perseguições, eles foram pregando o Evangelho por onde passavam. O que eu quero trazer aqui para vocês é uma mensagem para que vocês não parem de servir a Deus porque a dificuldade chegou. Você imagina como estava o coração desses discípulos? Eles, ao pregar a palavra de Deus por onde eles passavam, eles arriscavam a vida a cada momento, e os discípulos todos foram martirizados, foram condenados à morte, menos João, que Deus preservou para ficar na ilha de Pátimos. Eu estou falando dos discípulos que andavam com Jesus, fora aqueles que andavam, mas não tem o seu nome citado na Bíblia, porque eram milhares. Mas eles pregavam a palavra, eles pregavam a boa nova, eles falavam da obra missionária de Jesus Cristo, falavam dos inúmeros milagres que ele realizou, falavam que ele foi crucificado. E naquela época as pessoas ficavam pasmadas, assustadas: como é que esse homem tão poderoso foi crucificado? Aí vinha a resposta deles: mas ele ressuscitou. O túmulo dele está vazio, vai lá para você ver, está vazio. Ele reapareceu para nós. Ele ficou por mais de 40 dias conosco e apareceu para mais de 500 pessoas. E ele subiu ao céu diante dos nossos olhos. E essa palavra era pregada e vidas eram transformadas, e pessoas eram impactadas por essa palavra que vinha da boca, do coração de homens e mulheres perseguidos, homens e mulheres que deixaram seus lares, suas famílias para não morrerem. E a palavra está dizendo: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Onde eles passavam, eles tinham uma mensagem de salvação de Deus. Eu imagino, Deus, que muitas vezes esses homens e mulheres estavam pregando e olhando para os cantos, para ver se não tinha alguém, algum inimigo ali por perto, que pudesse ouvir essa pregação e querer prendê-los, querer matá-los. Mas eles estavam fazendo a obra. E hoje, irmãos, a gente sabe que tem muita gente que se afasta de Deus porque surgiu uma dificuldade, porque um irmão fez a cara feia, porque o irmão não cumprimentou, porque o irmão ou a irmã falou alguma coisa. Muita gente saindo das igrejas sem saber que muitas vezes estão perdendo a sua salvação. Eu saí da igreja porque o pastor falou alguma coisa que eu não gostei. Aí eu saí da igreja porque tem uma irmã lá que não gosta de mim. Irmãos, não se incomode se tem alguém que não gosta de você. Quem tem que gostar de você é Deus. E para Deus gostar de você, você tem que estar na obra, ajudando a obra, fazendo a obra, sem olhar para as dificuldades. Deus não disse que quando nós ajudamos a obra, Ele toma conta da nossa vida? Pastor, mas por que Deus permitiu que os discípulos de Jesus morressem assim? Matados. O próprio Paulo teve a sua cabeça arrancada pelo machado romano.
Mas o que mais impactou foi as palavras de Paulo quando caminhava para ser executado. Guardei a fé, percorri a carreira, guardei a fé, e a minha recompensa está guardada. E naquele dia eu receberei o meu galardão. Morreu escrevendo, morreu preso depois de muito tempo, dizendo para a igreja não desistir, incentivando os missionários que prosseguiram após ele. A morte de Paulo, a morte de Pedro, a morte de Tomé, a morte de André, a morte de Tiago, a morte de Baltazar, de Natanael, a morte desses homens que caminhavam com Jesus, de mulheres que caminhavam com Jesus, somente encheram de fé aqueles que caminhavam também, e os que vieram a caminhar nos próximos anos e até hoje. Porque Deus permitiu? Porque Deus queria eles perto dele, porque Deus queria impactar o mundo. Ninguém impacta o mundo na mordomia não, meu irmão. O crente, ele impacta mais quando está no deserto do que quando está caminhando num lindo jardim. Jardim nós vamos ter no céu, irmãos, aqui é luta. Quando você vê uma irmãzinha, olha, a irmãzinha é sofrida, essa irmã, viu? Pense, a irmãzinha tem tanto problema, mas é uma mulher de fé, vive cantando, vive pregando, vive profetizando. Que irmãzinha de fé, isso impacta mais as pessoas. É da boca das pessoas mais sofridas que saem as palavras mais ardentes do coração de Deus. Essa palavra hoje é para você não parar, é para você não desistir, é para você não deixar que roubem a sua coroa. Guarda o que tu tens, para que não roube a sua coroa. O que vocês iam pensar do pastor Chico, se quando meu neto morreu, eu tivesse abandonado o ministério? Não, eu estou triste, estou deprimido, não vou mais ser pastor, estou abandonando. Aí ficava esse projeto, todas essas pessoas que me seguem, que congregam na Pão da Vida, à distância e de perto, como ia ficar essas pessoas? Aí eu pensei que esse pastor era forte, mas ele é muito fraco, olha aí. Não, eu dei glória. Eram as lágrimas caindo e eu dizendo, eu te amo, Jesus. Era dor no peito da perda de alguém que eu amava, que estava tão perto de mim, e eu dizendo, te amo, Jesus. Era a perda do meu neto, que me deu o meu primeiro bisneto, e único até agora. E eu dizendo, mas eu te amo, Jesus. Se o Senhor permitiu, o Senhor sabe o que faz. Quantas vezes, Deus, eu não enfrentei dificuldades, traições, punhaladas pelas costas, de pessoas que eu amava, que amo até hoje. Eu dizia, mas eu te amo, Jesus. Irmãos, às vezes você está reclamando, presta atenção que essa palavra é para você. Às vezes você está reclamando porque alguém te traiu, porque alguém te machucou, porque alguém te tratou mal, falou mal de você. O exemplo do ministério de Jesus Cristo, ele tinha um Judas no meio lá do povo, ele sabia. Ele parou de caminhar, ele parou de fazer a obra. Às vezes, aonde você está, tem Judas, pessoas que na sua frente, oi amiga, e por trás. Mas isso não pode parar a sua fé, isso não pode parar o seu ministério, porque o seu ministério não é seu, seu ministério pertence a Deus, foi Deus que te chamou. Entenda por ministério, não somente as pessoas que estão dentro das igrejas pregando, e ministério é você mesmo sendo crente, indo para o culto, não dizendo uma palavra no microfone, mas você está lá adorando, isso é ministério. Ministério é você falando do amor de Deus para as pessoas. Ministério forte é aquele ministério que você passa pelas lutas, mas não desiste da sua missão, da missão que Deus lhe deu, do seu chamado. Pois é, eu sei que tem gente aqui que está precisando ouvir isso. Tem gente aqui que ontem mesmo disse, não vou mais para a igreja não.
Por nada, é muita fofoca, é muito isso, é muito aquilo. Mas irmãos, irmãs queridas, se vocês permanecerem na igreja sem fazer fofoca, você é uma fofoqueira a menos. Você vai ser exemplo na igreja. Você vai ser luz no meio dessas trevas. A palavra de Deus diz: nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo. O que importa é o propósito de Deus para a sua vida. Eu estou passando essa luta agora, mas Deus, eu sei que vou sair dela. Por quê? Porque eu estou caminhando contigo, a tua mão está segurando a minha. Eu vejo pessoas, às vezes, esquentando a cabeça com coisas tão pequenas. E tudo é pequeno diante de Deus. O que é grande diante de Deus? É só Ele que é grande. Pessoas, meu Deus, perdendo sono, deixando de orar, porque está passando uma dificuldadezinha financeira, porque está dodói, porque isso, porque aquilo. Irmãos, pelo amor de Deus, o nosso Deus é soberano para resolver todas as coisas. Nós não podemos ficar sendo esse crente que não pode molhar o pé. Deus manda a gente mergulhar nas profundezas do Espírito, glorificar a Deus, exaltar a Deus. Jesus, ele estava no Getsemane, ele estava agoniado, a morte se aproximava, mas ele estava adorando, ele estava orando. Quando ele pediu ao Pai que afastasse dele o cálice, ele complementou dizendo: mas não faça a minha vontade, mas a tua. O que você está passando pode ser vontade de Deus. Pastor, é vontade de Deus, porque com crente não acontece nada que Deus não permita. Você está entendendo o que o pastor está falando? Tudo isso que está acontecendo na sua vida pode ser permissão de Deus. Então receba e diga: Deus, eu só quero que o Senhor me dê força para vencer isso, Pai. Eu só quero força. Eu só quero que o Senhor não solte a minha mão, porque se o Senhor estiver caminhando comigo no vale da sombra da morte, eu te glorificarei, eu te exaltarei, eu darei graças ao teu nome. Porque tempestade na vida de crente, irmãos, é para chamar a atenção. Se você vê uma ventania cheia de poeira, só ela soprando, você não presta atenção não. Mas se tiver uma pessoa lá no meio, você fala: olá a mulher no meio da tempestade, olá aquele homem no meio da tempestade. Quem está no meio da tempestade chama mais atenção do que quem está protegido pelo telhado, trancado dentro do quarto. Pois é, essa palavra hoje é para encher seu coração de alegria, para você dizer para Deus, como disse aqui irmão Raquel Casagrande: me dê forças, Deus, me dê forças. Quando você está passando uma grande tribulação na sua vida, quando eu passo assim qualquer angústia, eu digo a Deus: Deus, só me dê paciência para suportar, força para resistir e uma boca para te adorar. Não permita, Pai, que nada cale a minha boca, porque eu quero morrer te adorando. Eu quero morrer, Deus, falando do teu amor, da tua misericórdia. Que meu último suspiro seja um glória a Deus, para louvor do teu nome. Muita gente vê um pastor pregando e diz: o pastor está pregando isso, que ele não tem problema. Meus irmãos, o que é que vocês acham? Fala a verdade, o que é que vocês acham assim? Pastor Chico hoje, na direção de muitas igrejas, muitos pastores, muitos irmãos, aconselhando pessoas no mundo inteiro, no Brasil e no mundo, pagando. Eu sou um homem que ainda estou à frente das finanças da igreja, estou pedindo a Deus que me liberte disso. Aí você diz: mas pastor, o senhor está falando isso, eu tenho a vida boa. Tenho mesmo, meu amigo. Quem anda com Deus não tem vida ruim não. Mas são muitos problemas. Mas eu não deixo os problemas me sufocar. Pastor, o senhor não fica triste? Fico triste, choro nos pés de Jesus. Peço a Ele isso, força, paciência e sabedoria, para entender que todo o processo na minha vida é uma preparação para algo maior.
Ao longo desses 8 anos da Pão da Vida, eu tenho observado que cada luta que eu tenho enfrentado é Deus me preparando para o crescimento da igreja. Se Deus vai te dar discípulos, Ele vai te preparar para suportar o Judas que vai estar no meio deles. Ele vai te preparar para suportar isso. E olhe, as punhaladas vêm de quem está mais perto. César, imperador romano, ele pegou Brutus, que era filho de uma mulher com quem ele tinha um caso, e transformou ele num senador da República de Roma. Esse Brutus era um coitado, mas ele era filho da mulher com quem ele se relacionava. Então ele fez dele senador. Ele era imperador, César. E quando ele entrou no Senado, os senadores apunhalavam ele. E quando ele levou uma punhalada muito grande nas costas, ele olhou, viu, era Brutus com um punhal na mão. E ele disse: até tu, Brutus. Ele estava dizendo: todos estão me traindo, mas até você que é tão próximo de mim. O que foi que Jesus Cristo disse para Judas no Getsêmani, quando Judas chegou e deu aquele beijo no rosto de Jesus para que os soldados do Sinédrio soubessem quem era Jesus, que ninguém sabia. Jesus era tão simples que ele era parecido com Pedro, com João, com Tiago, com André, com os discípulos. E eles disseram: como é que a gente vai saber quem ele é? Ele disse: eu vou com vocês e beijo ele, aquele que eu beijar vocês prendam. Quando ele beijou Jesus, o beijo da identificação e da traição, Jesus olhou para ele e disse: Judas, meu amigo. Olha aí, Judas, meu amigo, é com um beijo que você trai o Filho de Deus, o Filho do homem. Deu a oportunidade a ele de pedir perdão e ele não pediu. Só que Judas foi aquele que levou Jesus para a cruz. Então muitas pessoas que pisaram em você, que traíram você, que magoaram você, elas estão participando do teu crescimento espiritual, da tua maturidade espiritual. Então diga: Deus, obrigado porque eu estou passando por isso. Obrigado porque eu estou aprendendo. Obrigado, Deus, porque toda essa situação me faz ver que fiel é só o Senhor. A gente aprende mais com quem nos fere, porque quem nos fere fica mais nas nossas lembranças. Fica ou não fica? Quando você gosta muito de uma pessoa e essa pessoa lhe fere, lhe magoa, fere a sua família, fere as pessoas que você ama, ela fica na sua mente por meses. E quando você está pensando nisso e está tentando achar uma resposta para isso, você está tendo maturidade espiritual, porque no meio daquela situação você está tentando encontrar uma resposta que satisfaça o seu coração. E às vezes, irmãos, essas coisas são permitidas por Deus para você saber com quem anda, para você ouvir o que você não ouvia, só Deus ouvia. Tem muita gente que fala de você e você não sabe, mas Deus está ouvindo. E uma hora Deus vai revelar, uma hora Deus vai arrancar as máscaras e mostrar a verdade. Por quê? Porque Deus te ama. Porque Deus não vai deixar você enganado o tempo todo. Deus enganou Jesus? Não. Jesus, quando veio, ele veio sabendo que ia terminar numa cruz. Quando Jesus chegou na tenda de Abraão, ele disse: poderei eu esconder alguma coisa do meu amigo Abraão? Então ele nos chama hoje de filhos e ele não quer esconder nada da gente. Todas as pessoas que passaram na sua vida, na minha vida, e nos magoaram, nos feriram, elas contribuíram para o nosso crescimento espiritual. E o crescimento espiritual, você sabe o que é o diploma desse crescimento? É quando você perdoa. É quando você diz para você mesmo que não tem nenhuma mágoa daquela pessoa e realmente não tem. Então isso está mostrando que você cresceu espiritualmente, que você aprendeu a lição.
Glorifique a Deus por todas as lutas, por todos os sofrimentos, por tudo que você tem passado. Glorifique a Deus. Uma irmã falou para mim uma coisa interessante. Ela disse: pastor, eu vivi com um rapaz mais jovem do que eu, 9 anos. Nós não éramos casados. Eu fui professora de faculdade, tive escritório para orientar empresários, ganhei muito dinheiro. E como eu estava uma mulher já com a idade um pouco avançada, eu disse: vou casar com ele e vou passar parte dos meus bens para ele. Ela só tinha um filho do primeiro casamento dela. E aquele jovem que andava com ela, 9 anos mais jovem do que ela, ajudava ela em tudo. Era o motorista dela, era o menino de recado, era tudo. E ela disse: vou passar para ele em vida, vou casar com ele, vou passar para ele em vida. E disse para ele. E ele disse: é você que sabe, eu não estou lhe pedindo nada, se você quiser fazer, tudo bem, eu não posso. E ela, orando a Deus, disse: Deus, me mostra se o que eu vou fazer é certo. Me mostra, Deus. Ela fez um propósito de 7 dias. A casa dela era uma casa muito... porque ela está viva, graças a Deus. É uma casa muito grande e ela tem 3 funcionários na casa. Ela tem 2 mulheres que trabalham para ela e tem um jardineiro. E quando o propósito estava terminando, Deus não tinha dito nada a ela. Era o 7º dia e era numa sexta-feira como hoje. E ela disse para Deus: Deus, eu queria tanto uma resposta, porque segunda-feira nós vamos dar entrada nos papéis para casar. Quando ela foi chegando em casa de tarde, ela olhou para o jardineiro. O jardineiro olhou para ela e fez assim, queria falar com ela. Ela vinha chegando mais ele. Ela arranjou uma desculpa, mandou ele voltar, comprar umas coisas. Ele voltou. Ela sentou-se com o jardineiro num banquinho da casa dela. Tem um jardinzinho. A casa dela é linda. Ela mandou umas fotos para mim. Meu Deus, que casa linda. E o jardineiro disse: olha, eu não posso deixar a senhora enganada. Quando ele disse isso, ela disse: Deus é a resposta. Essa semana todinha, fulaninha, que era uma das que trabalhava com ela, estava me dizendo que ia ser dona dessa casa, porque ela tem um caso com seu marido, e ela estava dizendo que a senhora ia casar com ele e passar tudo para ele. E o medo que eu tenho, essas notícias que eu escuto aí, a senhora sabe, eu quero muito bem a senhora, trabalho com a senhora há tantos anos. O medo que eu tenho é que a senhora, depois de fazer isso, eles façam algum mal à senhora para se livrar da senhora. E ela disse: então é assim? Ele disse: é. A senhora me perdoe, eu sei, os olhos dela se encheu de lágrimas, me perdoe por estar fazendo a senhora chorar, mas eu não posso deixar a senhora enganada. Ela disse: não estou chorando por isso não, eu estou chorando porque o meu Deus é fiel. Ela ficou tranquila. Quando foi na segunda-feira, as funcionárias dela chegaram e ela disse: fulana, você vai no escritório de contabilidade, pegue suas contas lá, você está demitida. Ah, pastor, não, está demitida. Chegou para o homem que vivia com ela: arruma suas coisas e vai embora, eu vou te ajudar, mas perto de mim você não fica mais. Ele questionou e ela disse: porque Deus me disse que você tem um caso com fulana e que ela está achando que vai ser dona dessa casa e não vai. Chamou o filho dela, que é advogado, mandou preparar tudo, fez a separação e disse: pastor, eu estou sentindo uma dor muito grande, que eu queria muito bem a ele, mas eu estou muito feliz com meu Deus, porque Deus me revelou aquilo que eu não conseguia ouvir e nem ver.
Então essa mensagem hoje é para dizer para você que você pode não estar vendo, mas Deus vai te revelar. Prepare o seu coração e diga: Deus, eu quero saber. Eu quero saber, Deus, o que é que está acontecendo. Porque tudo que vier da tua parte, eu recebo. Porque até as coisas que nos fazem sofrer, quando vêm de Deus, elas são perfeitas e agradáveis. O nosso crescimento é quando o nosso Deus se revela tremendamente. Vamos ouvir a pastora Márcia Morgana cantando Se Tu Disseres. Soprado sobre mim sonhos, algo que eu nunca imaginei.